Olá, gente, estamos aqui exatamente na cidade de Simão Dias, no centro da Princesinha do centro-sul do estado de Simão Dias. Estamos aqui exatamente no Centro de Memória Digital de Simão Dias, professora Edna Chagas. É isso aí. É o presente que o Galego, o governador, recentemente, filho de Simão Dias, deixou a marca, esse presentaço ao povo de Simão Dias. E aqui, Joelson Reportagem está marcando presença aqui para contar um pouquinho, para mostrar um pouquinho para vocês que nos acompanham em qualquer canto do Brasil, a história dessa cidade maravilhosa que fica situada no centro-sul do estado de Sergipe. Simão Dias, a princesinha do centro-sul do estado de Sergipe. E agora eu vou conversar com a minha amiga, que ela vai nos contar aqui um pouco sobre a história de Simão Dias. Olá, amiga, tudo bem? Bom dia. Bom dia, vamos aqui. Bom dia, aqui é o Centro de Memória Digital de Simão Dias, professora Edna Chagas. Se trata de um espaço cultural onde mostra um pouquinho da história da cidade, né? Aqui a gente tem ao fundo a linha do tempo, onde tem alguns anos mostrando assim, o desenvolvimento da cidade desde a criação, desde a chegada do vaqueiro Simão Dias, que é a principal história, né, de fundação, que foi quando ele veio para cá de Itabaiana, que trouxe o gado, que trouxe a família, que começou o povoamento das matas do Caiçá até virar a freguesia de Senhora Santana e finalmente chegar ao município de Simão Dias, que veio com a chegada do Barão, né? O desenvolvimento que o Barão trouxe, socioeconômico, com os engenhos que ele tinha, com as plantações que ele tinha, do algodão, café, cana-de-açúcar, todas as produções que ele fazia, e trouxe grande poderio econômico para a cidade, chegando a ser marco e até competindo com São Paulo e regiões de fora, de outras cidades, de outros estados e outras cidades. E além dos povos que já existiam aqui, né, do Barão, do vaqueiro Simão Dias, a gente faz aqui uma homenagem também aos povos originários, que eram a tribo Quiriri, a tribo dos Quiriris, que viviam aqui. Aí a gente tem duas representações sobre eles e também os povos escravizados, que foram a principal mão de obra nos engenhos do Barão, principalmente, né? Era necessário essa mão de obra, então a gente também faz essa homenagem, faz esse marco em homenagem a eles, que foram quem botou realmente a mão na massa para a cidade desenvolver. Mais um pouquinho para lá a gente tem a parte dos governadores, como ele já falou, que conta a história dos 4 governadores que foram de fato eleitos, que são naturais aqui da cidade. O último deles, Belivaldo Chagas, que foi o grande idealizador, junto a Ezio Beda, que é arquiteto e superintendente do Instituto Banese. Foram eles os grandes idealizadores do projeto, né? Para que trouxesse visibilidade turística para a cidade, para que pudesse guardar um pouquinho mais da história da cidade, né? Marcar tudo isso. E é isso. Mas para lá a gente tem também a parte dos capabodes, que é uma homenagem a todas as personalidades que viveram aqui. O termo inicialmente pejorativo hoje é um marco histórico, né, uma identidade histórica, que é o termo capabode. A parte da fototeca, onde mostra todo o desenvolvimento arquitetônico da cidade, todas as transformações que tiveram, as novas construções, construções antigas, reformas, o crescimento também. E no final tem a parte do cinema, onde é uma homenagem aos 2 cinemas que tiveram aqui, que foram inaugurados, que é o Silvio Romero e o Cine Brasil, que faziam apresentações tanto de películas, geralmente internacionais, já que aqui no Brasil ainda não tinha as empresas que faziam filmes, e também cenas teatrais, dramas teatrais, e aí finaliza a visita. Tudo bem, então no caso o Barão foi fundamental para que hoje Simão Dias se tornasse um pouco mais desenvolvida, né, e chegasse até no que está hoje. Foi fundamental a presença dele aqui na cidade. Isso. Como eu disse, ele foi o principal, não vou dizer fundador, porque o fundador de fato foi o vaqueiro Simão Dias, né? Foi a partir dele que teve o povoamento, teve o crescimento populacional da área. Mas o Barão foi quem trouxe aí agora o poder aquisitivo que era
necessário para desenvolvimento também, né? Isso. Foi a partir dele, dos engenhos, do trabalho dele, da iniciativa dele de criar com marca, que a cidade de Simão Dias pode ser criada, o município de Simão Dias pode ser criado, que ele pôde ficar autônomo da cidade de Lagarto, que até então era Matas do Caiçara, era uma redondeza da cidade de Lagarto. Então foi a partir dessa iniciativa do Barão que pôde, de fato, criar e crescer o município de Simão Dias. E com isso, todo mundo parabéns, né? Graças a Deus, né? Uma história muito Sim. linda de Simão Dias, né? E Joelson Reportagem, fazendo questão de mostrar para cada um de vocês, que nos acompanha em qualquer canto do Brasil. E eu gostaria de você falar, nos falar um pouquinho, né? Por que essa escolha Simão Dias, o vaqueiro da cidade de Itabaiana, filho do câncer de lá de Itabaiana, viu? Para quem, né? Com sua história muito linda, né? Por qual motivo, assim, colocaram o nome de Simão Dias, em homenagem a ele? Sim, eu nunca pesquisei a fundo, não sei de fato o porquê, mas eu acredito que seja pelo fato dele ter trazido mesmo o povo para cá, né? Ter chamado a atenção para a terra daqui, que poderia sim se criar a partir de uma vilazinha só, de uma mata que aparentemente não tinha nada, e se tornar que hoje é Simão Dias, né? E com isso, né, o ponto de vista dele na época, né, de ver uma cidade mais desenvolvida, né? E com isso também teve esse reconhecimento da cidade de Simão Dias. Era uma área que tinha riacho perto, né? Tinha o rio Caiçara e tinha outro rio, não me recordo do nome. Mas por ser uma área assim, arrodeada de rios, então era uma terra fértil, era uma terra que proporcionava, que poderia proporcionar desenvolvimento. Então acho que ele viu todos esses benefícios possíveis e aí veio para cá, achou uma terra próspera e a partir disso trouxe a família, trouxe outras pessoas, que aumentou o povoamento, que foi o fato dele ter vindo para cá, de ter mostrado que poderia ser uma terra propícia, uma terra próspera, que a família do Barão também veio para cá, né? Então, assim, se não fosse o vaqueiro, o Barão também não teria chegado, o Barão não teria proporcionado o desenvolvimento econômico que proporcionou, e aí a cidade não seria o que é hoje, né? Pois é. Então, lógico, no nosso audiência, fica nosso agradecimento a todos eles, né? Que, graças a Deus, né, lutaram muito por estar no que está hoje, a Simão Dias, né? Acreditaram muito, né, no potencial da região daquele Simão Dias, né? Acreditaram muito, né, no potencial aqui da nossa cidade de Simão Dias, né? E quem tem a ganhar com isso foi todos os moradores dessa cidade, né? Que hoje é Simão Dias, na época, né? Ganharam muito com isso, desenvolveram bastante, né? Fica aí nossos agradecimentos. O Barão, né? Então, o Barão e o Simão Dias, né? Lutaram muito, né? Para que se tornasse a cidade que é hoje, né? Desde o início, né? Bem muitos anos atrás, não é isso? Isso. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a professora, né? Edna Chagas. Por que aquela homenagem a ela? Fala um pouquinho pra gente. Pronto, a professora Edna Chagas, ela é tia de Belivaldo, né? Então, o nome dado ao espaço foi uma forma de homenagear ela. Ela foi professora em escolas, professora na área da paróquia, ela foi professora de costura, de catequese, professora de religião. Então, assim, ela trouxe grande, como é que eu posso dizer, grande carga histórica para a cidade, viu? Muitas pessoas chegam aqui e falam que foi aluna dela, foi ela quem fundou, de fato. Foi ela quem criou os grupos que tem hoje, que é a Pastoral dos Vicentinos, que é um grupo da igreja que ajuda as pessoas necessitadas e tal. Ela foi uma das fundadoras dos corais que tem hoje em dia, inclusive ela cantava também na igreja. Então, assim, teve, né, aquela... toda a história, toda uma história, um histórico por trás, para ela merecer estar aqui, homenageada, principalmente por levar o nome dela no espaço. E uma homenagem justa, né? Então, o galego, o homem que chegou para resolver o Belivaldo, então ele não colocou essa homenagem ao fato de ela ser professora, né? De ela ser a tia dele. Não, merecidamente, não é isso? Isso, inclusive ela era a tia favorita dele, foi quem participou de toda a criação dele e tal.
Ele conta muitas vezes, assim, em entrevistas e podcasts, da criação do nome dele, né? Belivaldo. Que foi ela quem deu esse nome a ele. Justamente pela aproximação, pelo carinho que tinha a mãe ao pai, que se chama Belizana, e o pai que se chamava Arivaldo. Aí colocou... Então ela fez a junção dos dois nomes e criou o Belivaldo, que hoje nos proporcionou todo esse presente turístico e histórico na cidade. E graças a Deus, né, para mim, do meu ponto de vista, é um grande presente ao povo de Simão Dias, é verdade? Sim, trouxe, né, mais visibilidade para a cidade, a oportunidade de mais visitantes e um crescimento turístico que até então a cidade não tinha. E com certeza, né, o principal de todos, que é o conhecimento, né, a história da cidade está registrada, ficar presente na mente, na vivência de todo mundo que vive aqui, que mora aqui e que quer conhecer também a cidade, né, mesmo não sendo daqui. Tá bom, então é o seguinte, eu gostaria que você nos explicasse um pouquinho, e lógico, Simão Dias é muito conhecida popularmente como terra de governadores. Eu gostaria que você nos explicasse um pouquinho, né, esses quatro governadores, filhos da cidade de Simão Dias. Por gentileza, eu gostaria que você me acompanhasse um pouquinho, né, vamos se aproximar aqui, vamos começar por esse aqui, né? Esse aqui foi o primeiro governador da cidade de Simão Dias? Isso, primeiro, inicialmente ele foi governador interino, né, depois que ele foi de fato eleito, o Dr. Célio Carvalho. Ele foi desembargador por muitos anos. E aí, ao ver, assim, a família que já tinha um histórico político, ele veio e resolveu entrar na carreira política também. Tá bom. E esse outro, o segundo governador, né, filho também da cidade de Simão Dias, Antônio Carlos Valadares. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele também, que é o segundo, no caso, o segundo governador filho de Simão Dias. Isso. Ele também todos os quatro têm já um histórico, né, familiar, de muitos políticos na família. E aí só quiseram seguir carreira. Uma informação em comum que todos eles têm é a formação em direito. Então todos eles já entraram assim, na questão do jurídico, das leis. E eu acho que isso influencia um pouco mais, né, na decisão de entrar na carreira política, de trazer mudança para o Estado, né, já que foram governadores estaduais. E por aí vai. Os Valadares já é um sobrenome já famoso, né, principalmente aqui na cidade, já que tiveram vários políticos com o mesmo sobrenome. Inclusive da família, né? Isso. Praticamente a família, né? A família toda já tem esse histórico político. Mãe, sobrinho, irmão, isso, por aí vai, né? Isso. Aí os dois depois... Pronto, vamos conversar um pouquinho sobre o terceiro, Marcelo né? Deda. O Deda, né? Marcelo Deda. Marcelo Deda, o mais famoso que a gente tem, né? Um cara inigualável, quem chega aqui elogia muito ele. Tivemos a fatalidade de perder, infelizmente. Mas um fato, assim, não curioso, mas de agradecimento, é o fato dele ter sido o principal governador que teve mais votos, foi o mais bem votado de toda a história de eleições, com mais de 50% dos votos já no primeiro turno. Então ele, né, era um cara assim, realmente, que veio, que fez a diferença e que ficou marcado para a história, apesar de não estar mais entre nós. Ficou um marco, né? Nem só em Simão Dias, né? Todo o estado de Sergipe e no Brasil também, porque Sergipe só teve a ganhar com esse filho de Simão Dias. 4 governadores filhos de Simão Dias, né? E agora vamos conversar um pouquinho também sobre o último, realmente, governador filho da cidade de Simão Dias, né? Que chama-se Belivaldo Chagas, né? Recentemente deixou esse presente aí para o povo de Simão Dias. Fala um pouquinho sobre ele. Bom, ele foi o último, né? Eu já falei bastante sobre ele, sobre os benefícios que ele já trouxe para a nossa cidade. Inclusive, uma pena que já tenha acabado o mandato, né? Mas aí a gente fica aí com todos os benefícios, todas as coisas que ele pôde proporcionar, não só para a cidade, mas também para o Estado, né? Ele tinha sempre uma visão de muito carinho para o pessoal aqui de Simão Dias, pelo fato de ser daqui, né? Então ele sempre deu bastante atenção, sempre teve bastante cuidado. Muito zelo, muito respeito pelo povo de Simão Dias. Muito respeito.
nunca deixou de falar do fato de ser daqui, sempre priorizou bastante essa informação. Sempre teve muito orgulho, né, do fato de ser daqui, então a gente só tem a agradecer a todos eles. Cada um teve sua parcela de Contribuição. contribuição para a cidade e para o estado, né? É isso aí. Então, eu gostaria de agradecer pela sua educação, pela sua simplicidade, por nos receber aqui, tá? A equipe de sua reportagem, falar um pouco sobre a história de Simão Dias e quero deixar meu agradecimento. Na verdade, nós, Simão Dias, devemos muita gratidão a nossos representantes, nossos governadores, fica nosso sério abraço aí a todos os representantes, todos que, os familiares, né, na verdade, que deixou um marco, esses homens deixou um marco aqui na cidade de Simão Dias, né? E gostaria de agradecer a você pela sua educação, pela sua simplicidade e estar falando aqui comigo, tá bom? Eu que agradeço a visita, né? E espero que mais pessoas venham conhecer o nosso espaço. Estamos aqui de portas abertas. E, por gentileza, eu gostaria que você passasse os horários, né? Para o pessoal que está em casa nos acompanhando, que é Calpe Canto do Brasil. E você que está nos acompanhando, Calpe Canto do Brasil, quer ver muito mais, espalhe, gente, vá lá no YouTube, acesse o canal Joelson Reportagem, conheça um pouco sobre Simão Dias. O espaço aqui fica aberto de terça a sexta, das 9 às 12, e de 2 às 5, e aos sábados, de 9 às 12. Sempre tem alguém aqui, né, Sempre aguardando. tem alguém aqui que pode fazer a visita guiada, ou se preferir, a gente deixa o público à vontade para visitar e conhecer e ler todos os documentos que a gente tem aqui pra gente. Aguardamos a visita. Eu falei com Ana Júlia. Ana Júlia, meu muitíssimo obrigado, tá bom? E Papai do Céu te enche de luz, sabedoria e te fortaleça sempre, tá bom? Obrigada, eu que agradeço a visita, né? É isso aí, muito obrigado, gente, ficamos por aqui, né? Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a todos, né? E você que nos acompanha em qualquer canto do Brasil, quer ver muito mais, vai lá no YouTube, acesse o canal Joelson Reportagem. Até mais, fique com Deus.